hora, consagração, 10 horas de escola bíblica, e à noite estou de volta aí. Domingo passado, como avisei os irmãos, não pude, fui a Campo Grande, mas eu sei que os irmãos foram abençoados aqui pela palavra com o pastor Yuri, e já quando Alexandre perguntou se eu combinei alguma coisa com ele, não combinei. A palavra foi o Espírito Santo testificando tudo que ele tem falado à igreja. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Eu soube mais ou menos alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que ele pregou. Mas que bom que os irmãos podem ver que o Senhor continua à frente de tudo que a gente tem colocado aqui. E para mim fica também com um alento ao coração de ter a certeza, a confirmação, testificação daquilo que Deus tem nos levado a fazer. Bom, dito isso, não temos visitante, vamos à palavra de Deus. Nós vamos continuar falando. Pode colocar aí o slide, você viu aí, Samuca, o slide, onde é que está? Pode colocar aí. Vamos continuar o nosso tema, chamados para frutificar. É o nosso intento que nós comecemos a frutificar. Quem não frutifica, e quem já frutifica, que frutifique mais ainda. Bom, eu vou ler hoje como texto base. Abra sua Bíblia aí, que não vai ser colocado no data show. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Vai chegar aí. 2 Coríntios capítulo 4. Verso 3 e 4. Lembrando que a ênfase nessas semanas da quarta-feira é lutando contra a improdutividade. Nós vamos continuar trabalhando nesse tema aí, lutando contra a improdutividade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Somente esse texto. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esta noite tão memorável. Toda noite aqui é especial, porque nos dobramos diante da tua presença em louvor e adoração. Obrigado pelo Senhor responder com a tua glória manifesta neste lugar. Ó Deus, glórias e glórias ao teu nome. Toda a terra está cheia da sua glória, esta casa está cheia da tua glória. A tua presença está aqui entre nós. Nós te adoramos e te exaltamos. Nós te honramos nesse lugar. Nós nos reverenciamos diante da tua presença. Te glorificamos pela presença do teu Espírito entre nós. E eu peço que o Senhor venha nos edificar nessa noite, mediante ao estudo da tua palavra dentro desse tema, para que, ó Deus, tudo aquilo que impede a nossa improdutividade venha cair por terra, em o nome de Jesus. Para isso, me usa como instrumento em tuas mãos. Eu te peço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e todos digam amém. Lutando contra a improdutividade. Bom, lembrando que tudo tem como base a salvação, do que fomos salvos, como fomos salvos e para o que fomos salvos. E precisamos viver tudo aquilo que Deus fez por nós, em nós e faz através de nós.
E nesse sentido, o Senhor Jesus nos escolheu e nos designou, nos nomeou para darmos fruto. Aquele fruto que é dado dentro de mim e aquele que é dado fora de mim, que fala do serviço no reino. E domingo passado, quarta-feira passada, começamos a conversar sobre a improdutividade. O que impede a nossa improdutividade? Pode passar aí, Samuel. Por que não frutificamos? E o que pode impedir a nossa frutificação? Ou por que nós não damos mais frutos? Ou não damos o fruto que nós poderíamos dar? Semana passada nós começamos a conversar sobre isso e nós trouxemos o exemplo de Judas, que esteve com os 12 durante os 3 anos que Jesus pregou o Evangelho no seu ministério. Ele provou de tudo que os 12 provaram, ele viu tudo que eles viram, ele ouviu tudo que os outros 11 ouviram, mas Judas, que estou eu trocando de novo Judas por Lucas, mas Judas não frutificou. E nós vimos que Judas não frutificou porque ele não conseguiu conceber a verdade do Evangelho. Porque, como nós falamos semana passada, Samuel, Jesus, ele é o Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, você tem que olhar para Jesus. Desde a sua obra na cruz do Calvário, ao morrer por nós, ao nos substituir, ao nos salvar, ao nos comprar, a nos redimir, a tudo que ele ensinou, Jesus, ele é o Evangelho. Jesus é em si o Espírito do Evangelho, Samuel, porque esse Espírito do Evangelho, eu estou falando, está com letra minúscula mesmo, porque eu estou falando que Jesus, ele é a ideia predominante do Evangelho, é o significado do Evangelho, é o sentido do Evangelho, é a filosofia do Evangelho. Nós precisamos entender o que realmente é o Evangelho. O Evangelho, ele começa desde a nossa redenção, aquilo que Deus fez por nós, e em nós, até aquilo que ele faz através de nós. E Judas, ele não conseguiu entender isso, mesmo Jesus tendo ensinado. Por isso, naquele evento do lava-pés, onde Jesus diz: olha, vocês estão todos lavados, vocês já foram limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas nem todos, porque o Judas, ele não comprou, não concebeu, não guardou as palavras do mestre, o ensino do mestre. Um versículo que dá um resumo da ideia, da ideologia do Evangelho, da filosofia do Evangelho, está aí em Mateus capítulo 20, Samuel, pode passar, que diz, naquele cenário em que Tiago e João pediram para ficar ao lado de Jesus no reino, né? A mãe deles pediu a Jesus para ficar um do lado direito, outro esquerdo, de Jesus no seu reino. Os outros discípulos ficam aborrecidos com esse pedido e começa a haver uma desavença entre eles, e Jesus chama os seus discípulos e fala para eles: olha, no mundo os governantes, as autoridades, elas exercem poder sobre vocês, elas mandam, vocês fazem, elas mandam, vocês obedecem, mas, aí Jesus continua, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. E quem é o exemplo disso, Samuel? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, meu Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Evangelho. É interessante que ali está inclusive o dar a sua vida de Jesus. Sabe que por ele dar a sua vida nós fomos salvos. Mas veja que a ideia não é do Evangelho, não é apenas de receber, mas principalmente é de... A filosofia desse século está invertida. As pessoas estão indo na igreja para
quando nós deveríamos vir à igreja em primeiro lugar Mas é claro que nós nunca saímos daqui com as mãos vazias, porque nós nunca damos mais para Deus do que Ele nos dá. Nós deveríamos vir para servir uns aos outros, para servir a Deus em adoração, para dar a Ele louvor, mas hoje em dia a filosofia está errada, está adulterada, e Judas não comprou essa ideia, e por isso ele não frutificou, porque ele foi buscar alguma coisa, ele viu que ele não ia ganhar com o evangelho, então ele chega para os fariseus, na verdade as autoridades judaicas, e ele diz: quanto vocês me dão para eu entregar a Jesus? Ou seja, ele tentou arrumar um jeito de ganhar, porque ele viu que com Jesus ele teria mais que dar do que receber. Então nós concluímos o seguinte, que para frutificarmos, Samuel, nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos pensar como Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Vocês. Nós, porém, temos a mente de Cristo, pensamos como Ele, sentimos como Ele, percebemos como Ele, julgamos como Ele, desejamos como Ele. Nós temos que absorver essa mente de Cristo para que nós possamos frutificar. Se nós não pensarmos como Cristo, nós não vamos frutificar. Judas não frutificou porque ele não concebeu, ele não teve a mente de Cristo. Mas continuando nesse assunto, hoje eu quero falar de outro algo muito sério que impede a produtividade nos nossos dias. Pode passar, Samuca? Eu quero falar hoje sobre o Deus deste século, que impede a nossa produtividade no reino. Bom, vamos dar uma olhada nesse texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, pode passar aí, Samuel. Diz assim: nos quais, depois eu falo o primeiro versículo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que na sua Bíblia, na versão que nós estamos usando, NAA, está escrito o Deus deste mundo. Mas aqui eu estou pegando propositalmente o Deus deste século, porque eu acredito que essa é uma tradução melhor do que a própria NAA, e eu vou explicar por quê. A NAA, ela vai colocar, pode passar aí, Samuel, nos quais o Deus deste mundo, pode passar, tá vendo? É o mesmo versículo, nos quais o Deus deste mundo, mas tem uma outra versão que é a NVI, que eu acho que traduz ainda melhor esse versículo, pode passar, Samuel, que é o Deus desta era. Ou seja, eu entendo que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar algo da sua época, algo que predominava na sua época e que causava cegueira e que se tornava um empecilho para a crença no evangelho, por cegar a mente e o coração das pessoas. Mas vamos para uma exegese melhor do texto. Pode passar aí, Samuel, porque em primeira mão esse texto está falando da cegueira dos descrentes, ou seja, aquele que não é crente, que você vai pregar o evangelho, mas tem tanta coisa que o Deus desse século já colocou na mente dessa pessoa, que ela não consegue enxergar a verdade do evangelho. Pode passar, que olha só, o versículo começa: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho
de nosso, à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No entanto, queridos, nós podemos aprender, pode passar, Samuca, que havia fatores culturais, costumes, filosofias da época, que agiam aprisionando a mente e o coração das pessoas, as deixando cega para o verdadeiro Deus. Quando Paulo escreve isso aos Coríntios, o mundo, ele era de uma forma diferente da nossa. Havia coisas que hoje é praticamente a mesma. Por exemplo, nos Coríntios, em Corinto, então, entre os coríntios, a imoralidade sexual era um fator predominante naquela cidade. Quando você queria chamar alguém de uma pessoa imoral, você chamava ela de uma pessoa coríntia, porque eles já tinham essa fama, vamos dizer, de um lugar onde havia muita imoralidade sexual. Mas não somente isso, havia toda a cultura da época, toda a filosofia da época, os deuses da época, aquilo que atraía as pessoas, aquilo que dominava o mundo da época, dominava a mente das pessoas, ocupava o coração das pessoas e desviava ela do verdadeiro Deus. Você pode ver que em Atenas, Paulo chega em Atenas, ele fica revoltado, diz a palavra, com tantos deuses que havia nesse lugar. E pregar o evangelho num lugar desse era um desafio. É igual você pregar o evangelho em cidades que são predominantemente católicas. É difícil. Onde as pessoas estão ali, está entranhado na cultura das pessoas o catolicismo, e você chegar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho bíblico verdadeiro, você vai ter dificuldade. Então existia fatores do local, fatores da época, que cegava o entendimento das pessoas. Quem é o Deus desse século, Samuel? O Deus desse século, ou o Deus deste mundo, é o próprio Satanás, é o próprio diabo. É ele que domina através dos seus anjos, dos seus demônios. O apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 19, vai falar o quê? Leia comigo, por favor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no domínio do maligno. O que é jazer? É como quando você vai ao cemitério, alguns está escrito: aqui jaz fulano de tal. Ou seja, a pessoa está completamente morta e sem nenhuma capacidade de fazer nada. Quem está morto, você pega, leva para onde quer, para um lugar, para o outro. O mundo está assim, ele está sob o domínio total do maligno. Essa é a grande verdade. Então, isso significa que Satanás, ele comanda o mundo, de certa forma, até onde Deus permite. Nós sabemos que Deus é soberano e o inimigo, ele só vai até onde Deus permite. Ele é um cachorro brabo, é um cão brabo na coleira de Deus, onde Deus fala: opa, vem cá, dá aquele puxão, e ele não vai para lugar nenhum. Mas o mundo está sob o comando de Satanás. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, há um domínio do maligno em cada era, em cada cidade. Você lembra de Pérgamo? Jesus diz assim: olha, eu sei onde você mora, onde está o trono de Satanás. Nós não sabemos os pormenores do significado dessa expressão, mas sabemos que aqui naquele lugar, pelas palavras do próprio Cristo,
que aquele lugar, Satanás, ele imperava de uma maneira muito forte e destacada dos outros lugares. E você vê que em alguns lugares, Satanás, ele vai imperando. Por isso nós temos que continuar clamando, porque quando nós temos no nosso bairro uma ação maligna, coisas que têm acontecido ali na 15, esses funks imorais que estão desviando jovens e mais jovens, que passam a noite toda incentivando a imoralidade, incentivando o crime. Eu já ouvi até apologia a crime ali. Isso é porque Satanás está imperando, mas em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós temos que nos levantar, orar e clamar para que ele caia por terra, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que as forças espirituais do mal, ela domina sobre esse mundo tenebroso, ou seja, cada esfera do mundo, Satanás, ele tem a sua mão. Sim, nos filmes, lá em Hollywood, eu estava ouvindo ontem, acho que foi ontem, uma pregação do Billy Graham, e ele estava novo, isso aí deveria ser já nos anos, nos anos 70, 80, e ele denunciando os filmes de Hollywood que já estavam ali incentivando a pornografia, uma série de pecados. E ele estava fazendo a comparação de Hollywood com Belsazar, que foi pesado na balança e foi achado em falta. E ele estava falando que Deus não esquece disso. Mas entenda, tudo isso é domínio do inimigo. Por que começou nas novelas, passou para os filmes, e agora já chegou nos desenhos animados, o incentivo à homossexualidade? Isso tudo é uma trama do inimigo, isso tudo é uma estratégia de Satanás para fazer com que aquilo que é pecado se torne normal. E ele é tão astuto nessa estratégia que existe até pastores renomados que já estão querendo seguir pelo mesmo caminho. Vocês sabem de quem eu estou falando? Muitos talvez saibam. Inclusive eu estava observando isso, porque tem uns filmes que eram mais tranquilos de ver, já não está dando mais para ver. Porque até nos filmes orientais já começou a aparecer. Filmes indianos, que também não aparecia, começou a aparecer. Por quê? Satanás, ele vai encontrando espaço. A estratégia dele é fazer com que o pecado não seja mais pecado. Fazer com que aquilo que desagrada a Deus se torne uma coisa normal, principalmente para que os nossos filhos, nossas crianças, vão crescendo e não se chocando mais com isso. Meus amados, não há, isso é algo inevitável, só o Espírito Santo de Deus para guardar nossos filhos. Para guardar aí Isaac, Pedrinho, Benjamim, olhando só os pequenininhos, as Aninhas. Sabe por quê? Hoje, a gente ainda se choca quando vê algo assim na televisão, espero eu. Amém? A gente se choca. Eles não vão se chocar mais. Sabe por quê? Porque eles estão vendo isso. Só o Espírito Santo de Deus para mostrar e falar para eles. E claro, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, para que eles entendam que isso não é normal. Que o pecado é inaceitável. Eu não vou gastar mais tempo aqui, porque eu teria muita coisa a falar a esse respeito. Mas entenda, sim, Hollywood está sob domínio jaz no maligno. Walt Disney jaz no maligno. A Marvel jaz no maligno. Pastor, o senhor vê? Eu vejo o filme. Não, mas jaz, qual é o outro que tem? Marvel? Tá, isso aí mesmo, eu não conto, tô sua. Jaz no maligno. Ele vai
Ele tem como soprar para trazer uma ideologia, trazer um ensinamento, trazer um conceito que não é santo. Paulo ele já tinha dito lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, ou seja, a direção que esse mundo está tomando. Meus amigos, meus amados, o mundo está tomando uma direção. Você consegue compreender isso? Oi? Consegue compreender que há toda uma ideologia sendo formada, uma cosmovisão sendo formada? O mundo ele sempre segue um rumo, e esse rumo, quem está ditando esse rumo? É o maligno, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que nós precisamos entender é que há um espírito, ou melhor, há vários espíritos malignos dominando e comandando esse mundo. Mas aí a gente para pensar. Talvez você me pergunte, mas pastor, o texto lá de Coríntios está dizendo que o Deus desse século, dessa era, ele cegou o entendimento dos descrentes. Sim. Mas esse mesmo Deus, ele pode cegar e desvirtuar até nós mesmos, crentes, e gerando em nós improdutividade. Eu vou dar um exemplo para os irmãos também. Pode passar aí o primeiro, Samuel. Eu quero falar desse homem chamado Demas. Lucas, um médico amado, e também Demas mandam saudações. Quem era Demas? Nós não temos muitas informações. Só existem 2 versículos em que Demas aparece. Mas uma coisa nós sabemos: se Paulo citou Demas em sua carta aos Colossenses, significa que Demas era um cooperador de Paulo. Ele frutificava servindo o apóstolo. O apóstolo aqui, como nós sabemos, ele está preso. Lucas está ali servindo, ele está preso na casa, né? Lucas está ali com ele, outros estavam com ele, e Demas também está. E se ele citou Demas, Demas era seu cooperador e era um homem conhecido da igreja de Colossos, dos Colossenses. Então eu posso afirmar que, assim como Lucas, Timóteo, Tito e outros que Paulo cita, Demas também era um cooperador de Paulo. Então eu posso afirmar que Demas era um homem que estava dando frutos. Ele frutificava. Mas aconteceu algo com Demas. Eu não sei quanto tempo Demas tinha de convertido aí, quando ele estava com Paulo. Mas poucos anos depois aconteceu algo ruim com Demas. Pode passar aí, Samuel. Olha o que Paulo diz a Timóteo: porque Demas, tendo amado o presente século. Demas foi atraído pelo século, pelas coisas daquele século. Alguma coisa tomou conta do coração de Demas, e por isso ele abandonou o apóstolo. Ele deixou de frutificar. Entenda, ele foi para Tessalônica. Será que ele não foi para a igreja de Tessalônica? Querido, se ele fosse para a igreja de Tessalônica, Paulo não ia falar dessa maneira. Amém? Ele não ia falar dessa maneira. Ele ia falar que ele amou o presente século, que ele abandonou. Ele ia falar: Demas foi servir lá, fazer alguma coisa lá, como ele fala: enviei Timóteo para cá, enviei Lucas para lá, enviei Tito para cá. Demas abandonou o apóstolo. E o motivo está exatamente no amor do presente século, ou seja,
O Deus daquele século fez o que com Demas? E o impediu de frutificar. Por que Demas então deixou de frutificar? A resposta eu já dei, né? Mas eu queria pensar também de outro prisma. Você lembra da parábola do semeador? Pode passar isso, amor. Por que Demas, pode segurar aí um pouco. Por que Demas deixou de frutificar? Você lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. A primeira coisa que aconteceu, as sementes que caíram no meio do caminho. O que aconteceu? Vieram os pássaros, comeram a semente, não teve fruto. A segunda caiu entre as rochas. Ela até começou a germinar, mas como não tinha profundidade, a raiz secou e ela não deu fruto. E o terceiro caso? O terceiro caso diz que ela caiu entre os espinhos. Ela até criou raiz, ela começou a frutificar, mas os espinhos fizeram o quê? Sufocaram. Será que não foi esse o caso de Demas? Passa aí, Samuca. Olha como Jesus explica essa parte. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Meus amados, tudo que eu estou falando para os irmãos já desde o mês passado, se nós não tomarmos cuidado com os espinhos, que são as preocupações desse mundo, são os anseios desse mundo, os prazeres desse mundo, as fascinações desse mundo, ele vai sufocar a palavra. É interessante que Jesus disse que se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, nós daremos muito fruto. E Jesus falou isso porque ele sabe que aquilo que você está sendo tocado hoje, que você foi tocado domingo passado, ou domingo retrasado, ou mês passado, se você não vigiar as preocupações do mundo, o Deus desse século vai sufocar a palavra, e você que tinha pensado, não, eu tenho que frutificar, porque a gente vem aqui, a gente prega, e às vezes as pessoas saem daqui assim mesmo, não, peraí cara, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que parar com essa improdutividade, eu tenho que fazer alguma coisa pelo reino. Vou chegar para o pastor e falar, pastor, onde eu posso servir? Como eu posso ser útil? Como eu posso frutificar? Você sai aqui. Mas naquela semana os espinhos começam a sufocar a palavra e você deixa, ó. Olha para o seu irmão e fala assim, ó. Cuidado com os espinhos. Cuidado, porque foi exatamente o que aconteceu com Demas. Ele estava ali, ele estava frutificando, mas ele amou o presente século. Agora, vamos aqui passar rapidamente por esse século nosso. Pode passar aí, Samuel. Quais seriam os deuses deste século? Que geram isso? Que cega? Que impede, que entra como desculpa para não estarmos aqui, para não servirmos, para não nos comprometermos. Eu destaquei apenas alguns aqui, eu vou falar rapidamente. O prazer. O homem está em busca de prazer. Se o homem descobrisse o prazer de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de estar na presença do Senhor, de viver uma vida santa diante do Senhor. Mas há muitos prazeres nesse mundo. E eu sempre enfatizo isso, eu quero que os irmãos sempre guardem realmente isso. Os prazeres mais perigosos são aqueles que não são pecaminosos. Os prazeres pecaminosos, você já sabe que é pecado. Você vai lutar mais ou menos, eu não sei, aí é uma coisa individual sua. Você vai lutar contra o pecado, porque o crente luta sempre contra o pecado. Mas os prazeres que não são pecaminosos, eles são mais perigosos, porque você
você não se arma contra eles. Não é pecado. Para que eu vou ter que tomar cuidado? Eu vou ter o prazer, esse prazer. Mas cuidado, porque muitas vezes os prazeres desse mundo, que não são pecaminosos, pode gerar, ou melhor, pode impedir que você frutifique e gerar improdutividade em você. O entretenimento é o Deus desse século. Quantos entretenimentos, gente! Tem muita coisa boa, legal, bacana para se fazer no mundo de hoje. A ostentação tem sido um Deus desse século. A ostentação é o desejo por ter aquilo que não é necessário. É aparecer e mostrar para o outro que você está bem. Você sabe do que eu estou falando, né? Cartar nas suas redes sociais. As pessoas querem cartar as suas realizações nas redes sociais. Você só vê coisa boa nas redes sociais, entre aspas, né? Fora as notícias ruins que chegam. Mas quando acontece uma coisa ruim com você, você não posta na rede social. Você só coloca a coisa boa. Escuta, eu não estou condenando você que gosta de colocar quando você sai com a família. Não, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu só estou mostrando para você que isso tem sido uma arma do inimigo, porque tem pessoas que estão vendo de repente você saindo, passeando, tirando a foto com sua família, com seus amigos, tal, e as pessoas que não têm condições, elas vão de repente se enrolar toda, elas não vão contribuir na casa do Senhor, não vão dizimar, não vão fazer nada, porque elas vão preferir gastar com isso. Afinal de contas, se eles podem, eu também posso. Mas eu tenho que saber aonde colocar o chapéu, né? Eu não posso colocar o chapéu onde minha mão não alcança. Então, a ostentação, há um espírito de ostentação muito grande no nosso século. As pessoas querem ter e querem ter para mostrar, e curtem mais essas coisas do que o próprio reino. Pode passar, Senhor. A imoralidade sexual. Há um incentivo, há uma palavra, uma motivação, uma forçação de barra. Há me ajudem na palavra, tinha uma outra palavra que eu queria colocar. Tem um texto em Cantares, Lídia está sempre falando, não desperte o amor antes que isso queira, né? As nossas crianças estão sendo estimuladas à imoralidade sexual, e como já falei daqui da outra vez, a gente tem escutado coisas bizarras, mas todos nós podemos ser afetados por isso. Nós temos o culto ao corpo. Não, amados, as pessoas não estão indo à academia somente por causa da saúde. Não estão indo só por causa da saúde. Há um culto ao corpo. Temos que cuidar sim da nossa saúde, fazer atividades físicas. Mas a grande prova de que há um culto ao corpo, um dos lugares mais imorais de se ir hoje em dia são academias. Cuidado, minha irmã, como você vai para a academia, inclusive, porque se tornou um dos lugares mais imorais dos nossos dias. Falo isso sem medo de ser feliz. A tecnologia é algo bom, queridos, mas o mundo midiático está roubando o nosso tempo, está roubando a nossa comunhão, está roubando nossa comunhão em casa, está roubando
as nossas motivações, assim, a gente está querendo, sempre aparece uma coisa nova, isso tudo está tomando sempre espaço da nossa mente e do nosso coração. O imediatismo, essa correria, não se tem mais tempo para nada. Ontem aconteceu uma coisa que eu ri muito, depois que eu não ri lá fora, mas quando eu entrei eu ri muito, comentei depois com o John e com o Carinho. A gente foi na segunda-feira. É um garotinho, não vou falar como ele é não, senão você vai saber quem é. Ele sempre me cumprimenta. Oi pastor, oi pastor, oi pastor. E ontem eu fui comprar alguma coisa, né? Quando eu voltei, encostei o carro ali, e ele veio da padaria. Oi pastor, eu falei, oi filho, tudo bem? Aí eu falei para ele, escuta rapaz, o garoto desse tamanho, deve ter uns 9 anos, 10 anos, um garoto desse tamanho. Eu falei, e aí rapaz, quando é que você vai me fazer uma visita aqui na igreja? Eu estou sem tempo. Aí eu estava falando com o John, sem perceber, esse garoto, ele está representando o nosso século. As pessoas não têm mais tempo para nada. Eu até queria me comprometer, mas não tenho tempo. Mas para tecnologia tem, para entretenimento tem, para o prazer tem, para academia tem, para este século tem. Eu só não tenho tempo para Deus. Eu só não tenho tempo para me comprometer. Eu só não tenho tempo para me doar. E se a gente observasse, não é tanto tempo assim que se desgasta para isso. Se a gente desse um pouquinho do tempo, seria suficiente. Mas essa correria, o mundo corre de um lado para o outro, são tantas coisas. O que Daniel falou lá no capítulo 12, eu não lembro exatamente o versículo, ele fala, muitos correrão de um lado para o outro. É a profecia se cumprindo. É o Deus desse século, é o Deus dessa era. É tudo muito correria. Você sabe como é isso? Você que trabalha sabe como é que é difícil. Você que acorda todo dia de manhã cedo, 4 horas, 5 horas, pega não sei quantas horas de trabalho, ou você trabalha em turno, sabe que é uma correria, mas o que Satanás faz? O pouco tempo que ele tem, eu preciso dar alguma coisa para ele preencher esse tempo, de maneira que ele não tenha tempo nenhum para o Senhor, para ele não frutificar. O Deus desse século. Oi, estou entendendo, queridos? O Deus desse século, que impede a nossa produtividade. É o consumismo. Eu vou encerrando, vou falar muito sobre isso, que está ligado também à avareza, que é o desejo ávido por receber, que foi o problema de Judas. Mas deixa eu falar também, pode passar aí a avareza, Samuel, que é aquela coisa que eu falei em algum momento aqui, que as pessoas elas não querem mais dar, elas só querem receber. Se a minha igreja não tiver nada para oferecer, eu não venho mais aqui. É esse século. Eu não vou quarta-feira não. Por quê? O pastor só está falando lá, negócio de frutificar. Eu não estou acusando, por favor, vocês que vão ouvir depois. Eu não estou dizendo que isso é o que você está pensando, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer com pessoas dessa igreja, com pessoas que vêm visitar numa quarta-feira. Puxa, vem cá, não tem culto de libertação não? Culto da prosperidade? Culto do amor? Por quê? Porque esse século ele é insaciável. Ele está tornando as pessoas insaciáveis. As pessoas estão querendo. E meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar sendo cegados por este século. Por isso que João, eu estou chegando ao final, João lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer assim:
Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a gente vai precisar conversar sobre o amor, porque o amor está na base do serviço. Porque tudo que há no mundo, olha só, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Se a gente parasse para fazer um exercício aqui, a gente poderia enquadrar esses exemplos que eu dei, que eu creio que os irmãos talvez tenham pensado em outros. Em tudo isso aqui, tudo é a soberba da carne, o desejo da carne, a soberba dos olhos, aquilo que a gente olha e sente desejo, e a soberba da vida, do querer ter, querer ser. Aí eu volto a falar sobre aquele problema da gente sempre conectar mundo com o pecado. Mas nem sempre as coisas, ou melhor, muitas coisas que estão no mundo não são pecaminosas. Mas aí eu trago uma interpretação do que era mundo para João, dita por João Calvino. Pode passar isso, Samuel. Mundo, não amem o mundo, para João Calvino, e aqui não é o João Calvino, para o João apóstolo. Mundo, segundo o João Calvino, para João o apóstolo, mundo é tudo aquilo que nos faz amar menos a Deus. Mundo para João o apóstolo é tudo aquilo que desejamos mais do que Deus. Qualquer coisa que eu venho amar mais do que Deus é o mundo que eu não devo amar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Só nos resta fazer uma coisa, queridos: orar como Davi orou lá em Salmo 139. Ele disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Ele venha sondar o nosso coração. Qual tem sido o nosso maior amor? Vamos orar.